Pera aí. Bem-vindo ao vlog do vlog do Tentas. Tenta. Paris é uma das cidades mais lindas que eu já vi na minha vida, assim. Acho que a ideia da consciência de se preservar o patrimônio histórico de um país, para mim é uma das coisas mais importantes. Isso fica nítido em Paris. Para todos os lugares que você vai, para todas as ruas que você anda, você encontra coisas históricas e coisas que fizeram parte da vida de todo mundo, né? Do mundo, na verdade. E isso é uma das coisas mais importantes. Eles mantiveram toda essa parte interessante, essa parte da história da humanidade. Não é só a história da França ou só a história de Paris. Eles fizeram questão de guardar isso. Então, passear pela Catedral de Notre Dame, subir a Torre Eiffel, visitar Sacré-Cœur, fazer todas essas coisas são experiências imperdíveis para quem gosta de história, para quem entende um pouquinho do que é a França no conceito geral do resto do mundo, né? Em termos de arte, em termos de história, em termos de cultura. Paris é até hoje a capital da moda e, assim, é uma cidade cosmopolita, é uma cidade com muitos estrangeiros, é uma cidade com muita gente falando idiomas diferentes o tempo inteiro. É a mesma situação que acontece em Londres, quer dizer, você tem muita gente de muitos países diferentes misturada no mesmo lugar. E mesmo assim as pessoas seguem as regras, as pessoas sujam menos a rua, as pessoas têm consciência do que estão deixando para os outros, e porque não há certeza de impunidade. É uma coisa diferente do que acontece no Brasil, por exemplo, entendeu? Que um cara mata o outro para roubar um tênis porque acha que não vai ser preso, ou um político rouba, desvia dinheiro, fica milionário às custas do povo pobre ganhando pouco. Pra dizer que... porque sabe que não vai acontecer nada com ele. Isso é muito interessante aqui, sabe? É muito diferente. Acho que essa viagem pela Europa, que começou como uma brincadeira, como uma discussão de bar e acabou virando uma coisa muito interessante, é uma coisa enriquecedora em vários sentidos, sabe? Não vou dizer que eu não adoro o meu país, eu adoro o Brasil, eu gosto muito do Brasil, de tudo que ele representa, mas eu acho que tem muita coisa errada que a gente poderia melhorar, não só como sociedade, mas como nação e como povo mesmo, sabe? E é isso que a gente está aprendendo nessas viagens por aqui. Em Paris, os queijos são demais, o vinho é demais, a comida é muito boa, apesar de ser um preço um pouquinho salgado. Em relação ao idioma, é bom você saber arranhar um pouquinho o francês, pelo menos falar um bom dia, pelo menos falar um por favor, me ajude, obrigado, com licença. Todas essas coisas são importantes aqui. E porque o francês tem orgulho do próprio idioma, não tem, assim, apesar deles eles podem até falar inglês, eles podem até entender o inglês, eles podem até entender o português, porque tem algumas lojas aqui que até em português te atendem. Mas eles têm orgulho da língua deles. Então quando você tenta arranhar um pouquinho o francês, peraí, ele tá tentando falar no meu idioma, é melhor eu ajudar e tal. Prepare-se para andar muito aqui dentro. Você tem muita coisa para ver. É uma cidade que você precisa de pelo menos uns 8 dias para conhecer. A gente tá aqui, vai ficar aqui por 5 dias, então daqui a pouco estamos saindo correndo de novo. É uma coisa bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu, assim, sabe? É muito bacana mesmo. Все, давай, обнимаю, пока. Ага, пока. Tamanho do cachorro. É zoeira, hein? Sadly though today we know that it was a mi pour la fin is like well actually this is not a